E aí, pessoal, boa, voltando mais uma aulinha de geografia, né? A gente vai trabalhar mais uma aulinha de geografia. Nas aulas passadas, a gente falou um pouquinho sobre as energias, né? Classificadas como energias convencionais, né? Ou o que a gente chama de energias, né? Não renováveis. A gente falou um pouquinho sobre petróleo, falou um pouquinho sobre carvão mineral, gás natural. A gente fez toda essa classificação e fechamos nossa última aula falando um pouquinho sobre energia nuclear. Hoje a gente vai iniciar falando das energias renováveis, né? As grandes maravilhas aí do Brasil. E hoje a aula vai ser dedicada especificamente para a gente trabalhar um pouquinho das energias, né, renováveis, e dentre elas eu vou falar só especificamente hoje sobre a formação das hidrelétricas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a composição da energia que é produzida através, né, da força do rio, né? O objetivo hoje é trabalhar sobre essas ideias. A gente vai falar um pouco a nível mundial e a nível de Brasil, né? A gente vai compor aí essas duas, né, formações específicas. Um primeiro detalhe que vocês devem lembrar, né, pessoal, especificamente quando a gente fala sobre, né, essas hidrelétricas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essas hidrelétricas. Uma primeira ideia que vocês devem ter, né, é o seguinte: quando a gente fala das hidrelétricas, eu tenho que analisar exatamente a produção e o, né, consumo, junto com a questão do impacto que é gerado sobre a questão, né, dessa composição das hidrelétricas. Para quem não lembra, né, as hidrelétricas elas já começaram a aparecer assim, essa força, né, da água nessa produção de energia há muitos anos atrás, só não era bastante, né, digamos assim, disseminada, né? Mas vocês vão lembrar que desde a época dos moinhos, né, os moinhos que eram movidos pela força da água, a gente já tinha um princípio ali de como seria, né, essa produção dessas hidrelétricas. Mas de forma de alta produção de energia, a gente vai lembrar que as hidrelétricas estão focadas, estão focadas especificamente, né, lá no período, para vocês lembrarem, né, lá no período específico, né, da composição ainda do final da segunda revolução industrial. Então, ó, na segunda revolução industrial a gente tem o petróleo como grande produção, mas no seu final já começou a se produzir um pouquinho das hidrelétricas. Então, ó, tá ligado lá à segunda revolução industrial. Então, é uma perspectiva boa para vocês perceberem, né, como essas hidrelétricas têm importância a nível da, né, mundial, certo? Beleza, mas o que é gerado e o que é que não é gerado, né, dentro dessas produções? Olha, vamos analisar aqui um pouquinho. Vamos lá, uma primeira ideia que você deve lembrar, né, pessoal? A hidrelétrica ela depende muito do fator climático, né? O fator climático, né? Depende muito da questão, né, da cheia do rio, né, pessoal? Depende exatamente, né, dessa relação de um rio, né, de um rio que seja perene, né? Ele tem que ser perene. Vocês lembram lá, pessoal? Esse rio perene que não seca, né? Tem essa característica. Ele tem, como tem outra característica também, né, um rio de planalto, né? Ele tem que ter grandes quedas d'água para exatamente fazer essa produção de energia através da força da água. Então, ó, uma coisa está conectada com a outra. Esse rio também, né, pessoal, você vai ter que ter um cuidado para saber exatamente qual é o lugar que você pode produzir a barragem, né? Então ela tem que ter uma boa localização da barragem, né? Ok? São características importantes na hora da construção, né, dessa hidrelétrica. Então, se a gente analisar essa questão do rio perene, rio de planalto, né, localização da barragem, você vai ter que ter uma grande bacia hidrográfica, né? Tem que ter uma grande bacia hidrográfica, né? Isso vai fazer com que, né, eu tenha uma composição de uma boa produção, né, de energia vindo das hidrelétricas. Eu posso fazer a usina, né, das hidrelétricas. Uma coisa importante é quando a gente vai analisar isso aqui, né, pessoal, já percebo que o Brasil ele tem grande característica disso, né? Se vocês analisarem aqui, eu tenho grande
tudo isso aqui o Brasil oferece de bom tamanho. Então, o Brasil ele tem grande potencial, né? Vou colocar aqui para vocês, o Brasil ele já tem grande potencial. Ele tem grande potencial hidrelétrico, né? Tanto que vocês devem lembrar, né, pessoal, esse grande potencial hidrelétrico está focado em algumas coisas importantes, né, como por exemplo, né, vocês podem lembrar, por exemplo, das características, ó, um grande potencial hidrelétrico, né? Vocês devem lembrar que o Brasil tem a maior bacia hidrográfica do mundo, né, a bacia amazônica, tem também parte da segunda maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia Platina, né, junto com a bacia do Paraná, tem essa composição, né? E tem várias outras bacias hidrográficas espalhadas pelo Brasil inteiro que tem grandes potenciais hidrelétricos. Um delas, né, um grande potencial, a gente vai lembrar da bacia do São Francisco. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre ela, né, nas suas composições aí dessa produção. Então, esse grande potencial hidrelétrico que o Brasil tem, né, ele é bastante aproveitável, pessoal. Ele tem várias regiões que tem essa grande composição, tanto que o Brasil ele não se importa muito por exemplo, com a questão da utilização dos combustíveis fósseis, como o mundo inteiro, né? No Brasil, se você fizer uma comparação rápida aí, no Brasil eu tenho mais ou menos 8%, né? Eu tenho mais ou menos 8% destinado à energia dos combustíveis fósseis, como por exemplo o petróleo, né? Enquanto nas hidrelétricas eu já passo dos 40%, olha, né? Já está chegando ali dos 40% da utilização, né, de fonte de energia principal aqui a nível, né, de Brasil. Então a gente tem essas características que vocês devem levar em consideração nessa produção dessas energias, né, renovável, né, essa energia que vem dessa força desses rios, né? A partir dessa perspectiva a gente pode analisar exatamente, a gente viu quais são as características para uma construção de da utilização dessa barragem, né, para fazer essa produção de energia, mas a gente deve lembrar, né, pessoal, que toda vez que a gente faz a produção de energia vai gerar alguns impactos ambientais, né? Não posso esquecer disso, né? Os impactos ambientais que são gerados na produção das hidrelétricas, né? Eu tenho também aqui, ó, vocês devem lembrar uma composição importante, né? Os impactos ambientais, né, pessoal? Não posso esquecer aqui dos impactos ambientais. E dentro dessa característica dos impactos ambientais, eu posso lembrar de cara uma ideia muito importante, né? Primeiro detalhe sobre essa questão do impacto ambiental. Primeiro detalhe importante, ó, é porque quando eu vou construir uma barragem, eu vou fazer o quê? O desvio do curso do rio, eu vou fazer uma transposição do rio. Olha, para eu fazer, então eu vou fazer uma transposição, olha, uma transposição para a construção, né? A construção da barragem. Olha, então é um primeiro impacto aqui que vocês devem, né, perceber. Nesse processo que eu vou ter o desvio para a construção da barragem, o que é que isso vai gerar? Isso vai gerar uma característica assim bem complicada, né? Que é exatamente o que? Essa barragem ela vai desviar o rio e automaticamente vai inundar regiões que não eram inundadas antes. Eu posso exatamente acabar aí, como por exemplo com uma mata, né, que estava próxima ali, que é a famosa mata ciliar. Então eu tenho um impacto, né? Olha, na mata também, né, ciliar. Eu tenho um impacto nessa mata ciliar, porque exatamente ela vai ser inundada e antigamente ela não estava adaptada a esse processo de inundação. Então isso aqui é um impacto aqui gerado nesse processo. Um outro impacto aqui, né, pessoal, é que eu posso fazer com que eu vou jogar dejetos também no leito do rio. Olha, eu vou aumentar o que a gente chama, né, esse leito do rio, né? E nesse processo que eu vou ter esse aumento, né, desse leito do rio, ele vai causar também impactos nessa característica. Então, ó, eu tenho, né, o aumento também, né, do nível do rio. Olha, eu tenho essa característica aí, né? Essa característica do aumento do nível do rio, né? Eu posso ter exatamente, né, essa característica. Isso é uma ideia boa para vocês
pensarem também. Um outro impacto bem falado e bem construído dentro dessas ideias, que vocês devem lembrar, né, pessoal, é com relação à população, olha, a população ribeirinha, né? População ali que vive, né? Que vive exatamente próxima ao rio. Essa população que vive próxima ao rio vai ter seus problemas também gerados por essa caracterização aqui específica, né? De utilização também dessa formação dessas barragens. Por que vai ter essa caracterização, pessoal? Porque o engenheiro ele vai analisar qual é o melhor local, né, para a produção da barragem, onde é o lugar melhor para você ter maior potencialidade dessa produção dessa barragem, e pode acontecer que seja em locais que as pessoas vivem lá, olha, que as pessoas moram lá, nessas suas regiões. Isso vai gerar esse grande impacto também nessas regiões específicas, né, desses grandes leitos, né, que as pessoas estão vivendo e precisam ser deslocados. Um exemplo clássico foi que nos anos 80, né, a gente teve, né, a retirada, por exemplo, da população lá aqui, né, estou falando de Pernambuco, a retirada da população ali da região, né, específica de Petrolândia, né, que foi para fazer a barragem de Itaparica, né, e exatamente a gente vai ter a produção logo após, a população vai ter que ter toda deslocada, né, daquela região e vai ser enviada, né, para outro local, vai ser colocada em outro local, vai ser retirada dali, né, destinada a outro local, e a região que era a cidade de Petrolândia foi toda inundada, né, pessoal? Foi toda inundada pela formação daquela barragem, né, vai formar-se um grande lago, que é exatamente para fazer esse represamento para, olha, a produção específica dessa produção ribeirinha, então, para essa produção de energia. Então, são características, né, que vão gerar exatamente todas essas ideias, né, que nos dá para pensar e refletir sobre realmente, né, essas relações aí dessa produção, será que ela é, né, bem vista ou não, o que é que a gente precisa melhorar nessas características dessas produções de hidrelétricas, tá certo, pessoal? Então, são características importantes para vocês pensarem, né, e refletirem aí todos sobre essas suas ideias específicas, né, dessa produção específica aqui das hidrelétricas. São os principais impactos que vocês podem encontrar quando a gente fala aí sobre a produção de energia, ok? Características boas, né, para vocês pensarem aí sobre essas ideias. A partir dessa composição, a gente pode falar um pouco a nível de Brasil, né, pessoal? A nível de Brasil, a gente vai perceber, né, que nós temos várias hidrelétricas super importantes aqui para o Brasil que alimentam. Uma das principais, eu vou começar logo falando da principal, né, que é Itaipu, né? Galera, eu não posso esquecer, lá na bacia, né, lá na bacia do Paraná, olha, eu tenho exatamente, né, a hidrelétrica de Itaipu, né, que é a maior hidrelétrica, inclusive é considerada a maior, né, digamos assim, né, a maior produção de engenharia, né, feita aqui no Brasil. Dentro dessas construções, ela é considerada, né, a maior construção dentro desse processo. Foi tão grande que ela é uma hidrelétrica binacional, né? Você não pode esquecer daqui que é uma hidrelétrica, né, binacional. E por quê? O projeto foi feito exatamente entre o governo brasileiro junto com a questão, né, do governo também paraguaio. Os dois vão se juntar para fazer essa produção. Isso começou, né, em meados de 1975. Olha, observe um detalhe importante, né, pessoal? A maioria da produção dessas hidrelétricas, elas acontecem no regime militar, né? Tinha a ver exatamente com aquela história do milagre econômico, crescimento, desenvolvimento, infraestrutura, né, que o regime militar trouxe para a gente. Então, as usinas hidrelétricas eram uma grande representação, né, desse contexto militar. Já falei isso para vocês em outras aulas, né, sobre a questão da industrialização brasileira. Falei um pouquinho sobre o regime militar e a história do milagre econômico. E as usinas hidrelétricas têm, né, essa representação da modernidade, do crescimento, do desenvolvimento, né? Itaipu não está fora disso, né, pessoal?
projeto aqui faraônico, gigantesco, né, para mostrar que o Brasil estava crescendo, né, para frente Brasil, né? Salve a nossa seleção, né? Vocês lembram lá da década de 70, todas essas representações que a ditadura militar também tinha, né? Então, temos essa composição aqui, né, dessa hidrelétrica binacional importantíssima, ela que faz maior produção de energia do Brasil, né? Ela tem uma relação também com o Mercosul, né, pessoal? Ela está ligada também à questão do Mercosul. Por que ela está ligada sobre esse bloco econômico aqui do Sul e tal, desse mercado comum do Sul? Está ligado porque também Brasil e Paraguai fazem parte, né, desse bloco, junto com a questão do Uruguai e Argentina, que também, né, absorve um pouco dessa energia que é produzida, né, em Itaipu. Então tem uma ligação aí dentro desse composto, né, dentro dessas formações. Quando ela foi concluída na década de 80, ela se tornou a maior hidrelétrica do mundo. Olha, a maior hidrelétrica do mundo aqui no Brasil, pessoal. Imagina essa composição, né? Ela tinha exatamente essa história de ser a maior hidrelétrica do mundo. Só que quando foi ali meados dos anos 2005, né, teve uma hidrelétrica que foi produzida lá na China, né, as Três Gargantas, que vai tomar, né, esse patamar específico de maior hidrelétrica do mundo, né? Mas mesmo perdendo, né, para as Três Gargantas lá na China, né, isso não quer dizer que Itaipu perca sua grandiosidade, né? Itaipu é bastante grande, bastante desenvolvido, é o que mais alimenta de energia aqui no Brasil, né, dentro dessa sua composição, ok? Eu posso falar também, né, lógico, na bacia do Tocantins. Araguaia. Outro projeto faraônico também do regime militar, né, pessoal? Eu posso falar aqui especificamente sobre, né, Tucuruí, que foi um projeto bem falado também dos anos 70, né, pessoal? Começou lá a sua produção também na década de 70, né? E foi produzido lá na década de 70 e tinha como objetivo específico o quê? Aumentar essa representação de energia, né, de produção hidrelétrica no Brasil. E Tucuruí, né, representou também não só a questão da produção da energia, como também, né, pessoal, o contato entre o centro-oeste brasileiro e o norte através do rio, né? Vocês vão lembrar que lá tem um sistema de eclusas, né? Para quem não lembra o que é eclusa, né, pessoal, é exatamente aqueles grandes elevadores, né, hidráulicos, né, que é exatamente elevadores de água, olha, e esses elevadores de água são levados aí para fazer exatamente essa produção lá, de levar principalmente, né, barcos, embarcações pelo rio, e isso faz com que a gente tenha um contato mais rápido e mais construído dentro dessas ideias, né, de Tucuruí. Então ele é especial não só pela produção de energia, como também pelo transporte, né, hidroviário aqui na bacia do Tocantins-Araguaia. Então, importante aí essa construção que foi feita, né, nessa usina de Tucuruí, certo? Tá ali, né, nessa região, a usina fica, né, na região do Pará, né, galera? Ela fica lá na região do Pará e tem essa caracterização, né, essa formação específica, né, no estado do Pará, tem essa composição aí da usina de Tucuruí, certo? Além dessas bacias, né, pessoal, eu não posso esquecer de falar também, né, classicamente, da bacia do São Francisco, né? Olha, tem grande potencialidade, né, a bacia do São Francisco, olha. E nessa composição da bacia do São Francisco, né, vocês devem lembrar que o São Francisco, né, é um rio que nasce lá em Minas Gerais, Serra da Canastra, e vem aqui, ó, subindo em direção ali, né, vai desaguar ali na divisa, né, já entre composição do estado de Sergipe ali, né, vai fazer exatamente o delta, né, que a gente tem a caracterização desse rio de delta, né, lá desaguando no mar, tá certo? Então tem como característica principal o Rio São Francisco ter grandes quedas d'água, né? E por ele ter grandes quedas d'água, as pessoas aproveitam bem o seu potencial hidrelétrico. É tanto que a gente tem várias
usinas hidrelétricas dentro, né, de São Francisco. As clássicas são Paulo Afonso, né? Afonso, que é dividida em 1, 2, né, e 3. Próximo a ela eu tenho o Xingó, né, pessoal? Eu tenho a usina de Xingó. Eu tenho também, né, outra clássica, Sobradinho, que já fica ali entre Pernambuco e Bahia e tal. Essas usinas, geralmente, elas são uma pertinho da outra, né, pessoal? Bem próximo ali na divisa entre Bahia e Pernambuco. Então, é bom vocês ficarem atentos aí quando vocês forem fazer essas localizações e terem essas ideias específicas para classificar, né, essa produção de energia no São Francisco. Muito importante aqui para a região Nordeste. Tanto, né, é tão importante essa composição que vocês devem lembrar da formação da Chesf, né, pessoal? Olha, a Chesf, né, que é a Companhia de Energias aqui, né, do estado do Nordeste, que controla todo esse processo de produção de energia e foi criado ainda lá no governo de Getúlio Vargas, em 1945, né? Olha, a Chesf foi criada desde o governo de Getúlio Vargas em 1945, né? E controla exatamente essa companhia de produção de energia, né, a nível aqui do Nordeste. Então, tem essas características que vocês devem lembrar. Lembrando, né, pessoal, que quando a gente fala sobre essa produção de energia, observe que eu estou falando de vários lugares diferentes. Isso aqui vai me dar uma ideia importante, né? Isso aqui vai me dar uma ideia sobre o que a gente chama da malha elétrica do Brasil. Olha, isso aqui é uma observação importante, né? A malha, vou colocar aqui, olha, a malha elétrica do Brasil. É uma rede de conexão, né, pessoal? Tem aqui uma rede de conexão, né, entre as produções de energia, né? Ó, existe uma rede de conexão entre as produções de energia aqui no Brasil. Inclusive se explica o que aconteceu, por exemplo, né, sobre a história do apagão, né, que aconteceria em alguns governos aí faz um tempinho, até desde o governo Lula, tal, teve um primeiro apagão, outros momentos tiveram outros apagões e tal. Isso é relacionado exatamente a essa malha de conexão que existe entre as redes da produção hidrelétrica. O que é que vai acontecer? Ó? Se uma rede hidrelétrica parar, por exemplo, como Itaipu, que tem grande produção a nível nacional, ele vai sobrecarregar as outras redes, automaticamente vai criar um apagão geral, né? Tudo vai parar. Se você sobrecarrega essas redes, então vai gerar exatamente essa classificação, essa ideia específica, né, sobre a produção de energia, né, no Brasil, né? São características importantes, vocês devem levar em consideração essa história da malha elétrica brasileira. E é bem interessante, pessoal, você perceber as conexões que existem aqui entre essas hidrelétricas e a comunicação que existe entre elas, para exatamente, né, ter um maior aproveitamento dessa produção de energia, né? Tanto que vocês podem observar que em todas as cidades, né, pessoal, em todas as cidades, as grandes maiorias das cidades, né, isso de grande e médio porte, tem a central elétrica, né? O que a gente chama, né? Muita gente chama no interior da famosa casa de força, né? Que é exatamente o quê? É um ambiente, né, que tem uma grande produção de energia, que tem uma grande produção de postes e aparelhos que vão recapturar a energia e distribuir para aquela cidade. Então é uma forma de você conectar a usina, né, a hidrelétrica, com a cidade que você esteja falando naquele exato momento. Isso é o que a gente chama da malha de conexão, né, da produção de energia. Então, coisas importantes para vocês perceberem, né, dentro dessas suas características. E quando eu falo aqui sobre Rio São Francisco, pessoal, eu não posso deixar de indicar, né, tem alguns cinemas, né, importantes para vocês perceberem, né, sobre essa composição da produção de energia no Brasil, como por exemplo a gente deve lembrar, né, a história do Narradores de Javé, o filme clássico aqui, que passa exatamente que uma comunidade vai ser inundada exatamente para a produção de uma grande barragem para a produção de energia da hidrelétrica. Então os engenheiros vão chegar na cidade, as pessoas vão fazer todo aquele processo de análise
e acaba que a cidade vai ser inundada, né? A população tenta, né, lutar contra os engenheiros, contra a questão da máquina, né, das empreiteiras, mas o que é que acontece? Toda forma a gente vai ter, né, esse processo de inundação daquela cidade. As empresas, as empreiteiras vão ganhar nesse processo aí, né, como a gente sabe em outros lugares. Tanto que quando eu falo sobre isso, eu lembro só logo do projeto lá na Amazônia, né, pessoal? Não posso esquecer, né, do projeto da usina de Belo Monte, né? Olha, para a gente entender aqui, ó, a usina de Belo Monte, né? Opa. Belo Monte, que fica exatamente, né, lá na Amazônia, né, pessoal? Próxima região de quê? De, olha, Xingu, né? E essa usina de Belo Monte gerou altas polêmicas, né? Altas polêmicas aí, por conta de quê? Porque a usina de Belo Monte estava sendo produzida exatamente dentro, né, do ambiente que era reserva indígena, né? Dentro do Xingu, né? E exatamente teve essas disputas entre os índios, né? E exatamente, né, essa característica também da produção, né, das empreiteiras. Então teve uma briga aí entre eles e a gente sabe que a máquina, né, empreiteira vai ganhar esse suporte e vai acontecer exatamente, né, de fazer a produção de energia. A usina de Belo Monte, ela promete a ser, né, vai se tornar a segunda maior hidrelétrica brasileira, passando Tucuruí, né, que tem outras características, mas não tem uma grande produção de energia, né? E ela vai ser a maior usina considerada totalmente brasileira, né? Belo Monte é caracterizado como a maior usina totalmente brasileira. Já foi várias questões de vestibular falando sobre essa questão dessa disputa entre as empreiteiras e os conflitos indígenas que a gente tem na região por conta da produção de energia. Então, são coisas importantes para vocês levarem em consideração. Junto também, né, já falou um pouquinho sobre a questão específica dessa produção de energia. Então, uma coisa está conectada à outra. Sempre levem em consideração aí essas características. Nunca se esqueçam dessas conexões que existem, né, entre o que é desenvolver, né, o que é a representação do desenvolvimento e também a questão dos impactos ambientais e sociais. Quando se fala sobre hidrelétricas, você não pode esquecer disso, pessoal. Sempre tem essa relação do que até que ponto a gente pode desenvolver, até que ponto a gente vai ter o impacto ambiental e o impacto social, né? Isso aqui são características importantes para vocês perceberem todas essas ideias. Aqui foi uma aula inicial para falar especificamente sobre as hidrelétricas do Brasil. Temos outras hidrelétricas no Brasil, lógico que temos, né? A gente não só tem essas, eu estou falando aqui das principais, né? Então, são características boas para vocês, né, perceberem a ideia exatamente de trabalhar essas principais hidrelétricas e a gente analisar direitinho, né, esses comportamentos que acontecem com essa produção de energia no Brasil. Fiquem atentos porque é o seguinte, né, pessoal? Quando a gente fala sobre produção de energia no Brasil, duas características você deve levar em consideração. Primeiro, né, a maior produção está ligada ao setor hidroviário, né, junto com o setor da biomassa, né, por conta especificamente o que, pessoal? Da produção de etanol. Nossa próxima aulinha, né, a gente vai falar especificamente sobre a produção de biomassa no Brasil e como é importante sobre esse processo. Então, a gente tem essa composição específica muito voltada, olha, muito focada, especialmente na produção de energia das hidrelétricas, junto com a questão específica aí, né, a produção específica que a gente lembra sobre a biomassa. Então, são características boas e importantes que vocês devem levar sempre em consideração, tá certo, pessoal? São algumas coisinhas importantes para vocês pensarem e refletirem aí, ó, sobre essas suas ideias. Beleza, pessoal? Então, o objetivo cumprido, o objetivo aí, né, que era exatamente para falar sobre essas características específicas das hidrelétricas no Brasil, né? Espero que vocês tenham, né, absorvido aí essas ideias e a gente se encontra na próxima aula para falar um pouquinho, né, sobre biomassas e fechar, né, essas duas
grandes fontes de energias que a gente aproveita bastante aqui no Brasil. A gente vai fechar nossas ideias focadas nesses 2 pontos específicos, né? Importante aí para vocês pensarem, analisarem, refletirem e utilizarem bastante essas ideias, né, galera? Olha, sempre focando Enem e os vestibulares que nós temos por aqui. Pessoal, lembrando que a gente depois vai ter umas aulinhas específicas só sobre SSA. Opa, Pernambuco, chegando aí, né? Vestibular da UPE. Mas, isso é palavrinha para outra aula. Então a gente fica por aqui e até mais. Namastê. Fiquem com Deus, pessoal.